Além da Matrix. T-minus 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. We have ignition sequence start. The engines are on. 4, 3, 2, 1, 0. We have commit. We have liftoff. Liftoff at 7:51 a.m. Eastern Standard Time. 21 de dezembro de 1968, pouco depois da meia-noite, 7 horas até o Apollo 8 começar. Alguns astronautas já haviam passado 2 semanas no espaço em órbita próximo à Terra. Para William Anders, no entanto, é o seu primeiro voo espacial. Aos 35 anos, ele é o membro mais jovem da tripulação. Eles sabem que estão indo para uma missão perigosa. A NASA estimou as chances de sobrevivência em 50%. Durante a maior parte do voo, a Apollo 8 estará em comunicação com o Centro de Controle de Houston. Apenas na parte de trás da Lua, os astronautas serão deixados sozinhos na sombra do rádio. Às 7h51 da manhã, o foguete Saturn V decola. A missão Apollo 8 começou. A Lua está a quase 400 mil quilômetros de distância. Os astronautas devem dar a volta e, se tudo correr bem, pousar com segurança de volta à Terra em 6 dias. Depois de 2 minutos e meio, o combustível para o primeiro estágio do foguete acabou. O reservatório é desacoplado. Tudo está indo como planejado. Um pouco depois, o centro de controle inicia a terceira etapa. Coloca a Apollo 8 em órbita. Quando a nave atinge a posição correta, a combustão começa novamente e arremessa a Apollo 8 para fora da órbita da Terra em direção à Lua. Pela primeira vez, alguém aprecia a Terra de fora. Mas os astronautas não podem desfrutar da visão da Terra por muito tempo, porque surge um problema que ninguém esperava. O comandante Frank Bauman adoece. Ele vomitou várias vezes, pois contraiu uma infecção. Houston está alarmado. Bauman infectará os outros astronautas? O voo para a Lua tem que ser cancelado? A missão corre o risco de falhar cerca de 20 horas após o início. Mas de repente, está tudo melhorando. O Bauman se recupera mais tarde. A agonia da missão pode continuar. O terceiro dia da missão. Os astronautas estão a 326 mil quilômetros da Terra, mais longe do que qualquer outro ser humano já chegou. Ainda faltam 62 mil quilômetros até a Lua. Até agora, a viagem tem corrido bem, mas a manobra mais delicada de toda a missão ainda está por vir. A entrada da órbita lunar, o sucesso da missão e a sobrevivência da tripulação dependem do sucesso dessa manobra. Se a nave ficar muito lenta, ela vai cair na superfície da Lua. Por outro lado, se a combustão for muito forte, a Apollo 8 pode desaparecer para sempre na vastidão do espaço. Além disso, a espaçonave ficará atrás da Lua durante a manobra, sem contato de rádio com a Terra. Por 35 minutos, os astronautas estarão completamente sozinhos. 68 horas após a decolagem, Houston dá autorização para entrar na órbita lunar. A Apollo 8 começa a se aproximar da Lua. 45 minutos depois chegou a hora. Em alguns segundos, o contato de rádio será interrompido. O controle da missão e a tripulação trocam palavras de despedida. Segundos depois, a Apollo 8 desaparece atrás da Lua. Os astronautas agora estão desconectados da Terra. Se algo acontecer, ninguém poderá ajudá-los. Faltam 11 minutos para os motores que freiam a espaçonave e a colocam em órbita da Lua ligarem. Após 69 horas e 8 minutos de voo, os astronautas inserem os comandos finais no computador de bordo, que, exatamente no horário programado, começa a acionar os motores. De acordo com os cálculos, a combustão deve durar exatamente 4 minutos e 2 segundos. Ninguém na Terra sabe ainda se a manobra foi um sucesso. Após os 35 minutos, a tripulação da Apollo emergiu das sombras. A manobra de frenagem funcionou. Um dos maiores obstáculos da missão acabou. A Apollo 8 tornou-se temporariamente um satélite da Lua.
Em 24 de dezembro de 1968, os 3 astronautas estão voando sobre a superfície a uma altura de apenas 100 mil quilômetros. Ninguém nunca esteve tão perto da Lua. A tarefa mais importante dos astronautas era fotografar a superfície da Lua, acima de tudo para encontrar possíveis locais de pouso para missões posteriores. Mas de repente, Anders vê algo que faz toda a tripulação se desviar da sua rotina. A Terra quase desapareceu de vista. Na véspera de Natal, os astronautas relatam ao vivo na televisão. For all the people back on Earth, the crew of Apollo 8 has a message that we would like to send to you. In the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, "Let there be light." And there was light. And God saw the light, that it was good. And God divided the light from the darkness. And God called the light day, and the darkness he called night. And the evening and the morning were the first day. And from the crew of Apollo 8, we close with good night, good luck, a Merry Christmas, and God bless all of you on the good earth. Depois de 6 dias no espaço, os astronautas estão voltando para casa. Eles estão correndo em direção à Terra a 40 mil quilômetros por hora. Para que a Apollo 8 não queime ao entrar na atmosfera terrestre, a nave precisa atingir o ângulo certo. A fricção transforma o ar em uma bola de fogo e nenhum sinal de rádio passa por ela. Mais uma vez, os astronautas são deixados por conta própria em uma situação particularmente crítica. Este último blackout deve durar um pouco mais de 3 minutos. Mas, mesmo depois de 4 minutos, ainda não houve resposta. Nem mesmo depois de 5. Então, finalmente, a cápsula pousa com segurança no meio do Pacífico. E pela primeira vez, os russos foram derrotados no espaço. Quando os astronautas finalmente chegam ao porta-aviões em Yorktown, as imagens foram transmitidas ao vivo em todo o mundo.